Olá, eu sou a Larissa Cristi, sou especialista em bolos caseiros e essa semana para a receitinha do canal eu trouxe uma receita que foi um grande sucesso quando eu produzia para venda. Uma receita que já me acompanha há anos, super fácil de fazer e eu tenho certeza que se você fizer para venda, seus clientes vão amar. E a gente vai fazer um pão trançado, recheado com presunto, mussarela, tomate, entre outras coisas. E é uma massa super fácil, simples, bem versátil, porque dá para você criar uma infinidade de sabores com essa massa. Além até mesmo de fazer pão caseiro, normal, pão simples. Então, para iniciar, você vai adicionar todos os ingredientes secos na batedeira. Então, adiciona a farinha, o fermento, o sal. Lembre-se de adicionar o sal distante do fermento nesse processo. Por quê? Porque o sal em contato com o fermento, ele acaba matando o fermento, tá? Adiciona também o açúcar, todos os ingredientes e deixe por último para adicionar a água. E por que é importante deixar por último? Porque aí você vai perceber qual é o ponto correto. Você vai adicionando a água, de preferência gelada, e aí é só você levar para sovar. Aqui nesse caso eu vou sovar na batedeira, porque quem me conhece sabe que eu odeio sovar massa, mas é claro que se você quiser fazer à mão, também dá para sovar à mão. Então eu vou deixar batendo na batedeira por aproximadamente 10 minutos com o gancho. E aí um detalhe muito importante. Você vai perceber que logo no início essa massa vai estar grudentinha. Se você relar, ela vai ficar grudando na sua mão. Porém, ao ser sovada, né, nesse caso aqui na batedeira, conforme mais você sova, mais ela vai criando elasticidade, ela vai desenvolvendo o glúten e ela vai soltando da mão. Por isso a necessidade de usar água gelada, o contrário do que muitos fazem, que acaba adicionando água quente. E aí acaba interferindo e você vê essa elasticidade. E aí quando você interfere isso, você tende a colocar mais farinha. Então aqui o processo é o contrário. Você vai adicionar água gelada e vai sovando até a massa desgrudar da sua mão. Por isso que nesse caso eu faço o efeito contrário. Ao invés de eu adicionar os líquidos primeiro, eu adiciono os ingredientes secos e depois adiciono os líquidos, porque aí eu vou saber qual que é o ponto ideal de água a ser colocada nessa receita. Outra dica muito importante: se você sovar essa massa à mão e sentir dificuldade em chegar ao ponto correto, você pode colocar essa massa um pouquinho na geladeira, no freezer e depois sovar novamente. E por quê? Porque quanto mais você sova, o calor da nossa mão acaba interferindo em chegar ao ponto corretamente. Às vezes ela tá quase no ponto, mas a massa está ali esquentando e a gente acha que tá muito úmida ou tá com falta de farinha, alguma coisa do tipo. Então calma, nessa hora vai lá, coloca a massa um pouquinho no freezer, pode ser até mesmo o processo de fazer na batedeira. Coloca a massa um pouquinho no freezer, depois retira novamente, depois de 5 a 10 minutinhos, continue sovando até ela chegar nesse ponto perfeito que eu estou mostrando para você. Você pode ver que ao relar nela, ela está uma massa bem lisinha, bem macia, não está dura e ao mesmo tempo ela não gruda mais na sua mão. E agora com a massa pronta, eu transferi para um recipiente levemente untado, com um pouquinho de óleo ou um pouquinho de desmoldante. Tampa com plástico filme e agora vou deixar essa massa descansar e crescer por aproximadamente 30 a 40 minutinhos aí. Vai depender muito da região, do tempo climático aí da sua região. Se tiver muito calor, ela vai crescer rapidamente. Se tiver frio, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer, mas ela vai crescer. E agora com a massa pronta, é hora da gente modelar e fazer os nossos pães trançados. Aqui eu estou usando um recheio tradicional: presunto, mussarela, tomate, cebola e orégano. É claro que você pode usar o recheio de sua preferência, pode usar a sua imaginação para fazer o sabor que você quiser. Essa massa, como eu disse, ela é muito versátil, dá para você fazer tanto pães doces como pães salgados também. Então, para fazer a modelagem do pão trançado, você vai seguir exatamente como eu estou mostrando no vídeo.
E é claro, gente, faz tanto tempo que eu não faço essa receita, eu confesso que eu estou um pouco enferrujada aqui com a trança. Pode ver que eu não sou a melhor trancista desse mundo. Mas também, conforme você vai praticando, vai ficando melhor. Não se preocupe em relação a isso. E aí o outro modelinho, ao invés de eu fazer a trança, eu decidi fazer um enroladinho, porque sim, também dá para variar, fazer vários formatos, como você quiser. Ah, uma dica muito importante, ao fazer a trança, toma cuidado para não abrir demais essa massa e não ficar muito delicada, porque senão depois, ao transportar essa trança para a forma, pode complicar aí o seu caso. Feitas as modelagens, agora não precisa descansar novamente, tá? É só você pincelar com a gema aqui, eu pincelei com a gema e também polvilhei um pouquinho de orégano. E aí eu vou levar agora pro forno, deixar aproximadamente 45 minutos, tá? Assando em forno pré-aquecido a 200 graus, até ficar bem douradinho. Depois disso, o pão está pronto. Agora é só deixar esfriando em cima de uma grade aproximadamente 15 minutos para vocês retirarem de dentro da forma e colocarem em algum recipiente. Mas olha, eu vou passar algumas dicas aqui importantes para vocês não passarem perrengue ao desenformar, ao retirar da forma, como eu passei, principalmente se você for fazer para vender. Se você for fazer para vender, eu aconselho você pesar essa massa, dividir ela em 4, porque sim, dá para fazer 4 tranças com a quantidade que eu estou passando aqui. E o recheio também dá para rechear 4 tranças. E quando eu fazia essas tranças para comercializar, eu colocava nessas bandejinhas aqui, olha, tá vendo? E aí eu aconselho você fazer a trança do mesmo tamanho, tanto para ficar padronizado, quanto também para facilitar ao desenformar, porque nesse caso aqui, eu fiz uma trança muito grande que eu tive dificuldade depois em retirar da forma, e eu passei um perrengue aqui que eu tive que acabar chamando o Léo para me ajudar. E eu estava tão enferrujada, fazia tanto tempo que eu não fazia essa receitinha, que eu nem lembrava dessas dicas que eu sempre colocava em prática quando eu produzia para vender para os meus clientes. E essa receita eu postei com sabor de pizza. Da cachorro. E essa receita eu fiz no sabor de pizza, mas olha, eu vou dar algumas sugestões aqui de como você pode, quais os recheios você pode usar. Você pode usar calabresa ralada com queijo e tomate, pode usar frango desfiado, carne seca, carne moída, enfim, tudo que você achar interessante, que a sua imaginação aí fluir, você pode criar de sabores diferentes. E essa foi a receitinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.